Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo de número 4. João capítulo de número 4. Eu dei o título para o sermão de hoje de Jesus tem muito mais para oferecer. Jesus tem muito mais para oferecer. Sabe, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo que parece que nós estamos buscando coisas, até mesmo de Deus, que não fazem muito sentido. Parece que nós estamos vivendo uma vida sem sentido no nosso tempo, e isso se dá porque nós estamos buscando coisas sem sentido. Enquanto Deus tem muito mais para nos oferecer. Enquanto Jesus tem muito mais para nos dar. E os nossos cultos, não falo aqui especificamente, mas no geral, a igreja brasileira no geral, parece que eles têm sido voltados para coisas que totalmente sem sentido, coisas desse mundo, coisas que não vão preencher a sede que as pessoas têm dentro de si. E, infelizmente, nós temos visto os pastores, as igrejas oferecendo um alimento, uma água que não mata a sede. Pelo contrário. Mas nós vamos ver no texto de hoje que Jesus tem muito mais para oferecer do que aquilo que nós temos bebido, comido. E quem sabe, se for da vontade de Deus, que nós saiamos daqui saciados pelo que Jesus tem para nos oferecer. João capítulo 4 é um texto longo, mas um texto conhecido. Eu vou ler na NVI. Diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. E quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus:
Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe deu comida? E disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeiam e o que colhe. Assim, é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. E eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles, e ali ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para nos alimentar, para saciar a nossa sede, para matar a nossa fome, Deus. Mas não daquilo que temos buscado, não daquilo que temos, ó Deus, desejado, mas sim de Ti, Deus, da Tua água viva, do Teu pão celestial, Deus. Que em nome de Jesus o Senhor possa nos alimentar nessa manhã, não daquilo que temos buscado, mas do que o Senhor tem para oferecer, que é muito maior do que aquilo que nós estamos buscando, Pai. Em nome de Jesus, que nós saiamos daqui com o alimento dos céus que o Senhor tem para nos dar. Amém. Bom, meus irmãos, é como eu disse, parece que nós temos buscado algo que não faz sentido. E é por isso que a nossa vida muitas vezes não tem feito sentido. Jesus vai encontrar com uma mulher que também estava buscando algo, ela estava buscando água, mas Jesus vai mostrar para essa mulher que ele tinha muito mais para oferecer para ela do que aquilo que ela estava buscando. O capítulo 4 está muito relacionado com o capítulo 3, que nós já estudamos aqui, onde Jesus encontra com Nicodemos, um mestre da lei, um fariseu da mais alta classe que conhecia ou que deveria conhecer as Escrituras, alguém que deveria saber das coisas de Deus, mas que também aparentemente estava buscando as coisas deste mundo. E Jesus tem um encontro com Nicodemos e ele
anuncia para Nicodemos a salvação, ele anuncia para Nicodemos aquilo que Deus tem para oferecer, um novo nascimento. Mas aparentemente Nicodemos não acredita nas palavras de Jesus, assim como muitos outros fariseus. E agora, no capítulo 4, Jesus encontra uma mulher que é o total oposto de Nicodemos. Se Nicodemos era um fariseu mestre da lei, um homem respeitado em Jerusalém, aqui nós temos uma mulher. As mulheres já eram desvalorizadas naquele tempo, elas eram consideradas menores do que os homens, elas eram consideradas seres humanos de menor valor do que os homens. E além de ser uma mulher, nós temos ainda uma mulher samaritana, que era considerada pelos judeus também um povo desprezível, um povo impuro, um povo que adorava da forma errada, no lugar errado, que tinha uma teologia errada, então considerados impuros e desprezíveis pelos judeus, a ponto de os judeus que viajavam da Judéia para a Galileia, às vezes atravessarem o Rio Jordão 2 vezes para não passarem pelo território dos samaritanos. Mas Jesus, o texto vai dizer que Jesus vai fazer esse trajeto, vai fazer essa viagem da Judéia para a Galileia, só que ele faz questão de passar pelo território samaritano, porque ele tinha algo para fazer naquele lugar. O meu primeiro ponto, meus irmãos, é Jesus, a fonte de água viva, está do verso 1 até o verso 18. Então o texto vai dizer que Jesus estava na Judéia, os seus discípulos estavam batizando, e ele estava fazendo muitos discípulos ali na Judéia. E aí os fariseus ficaram sabendo disso. E Jesus, para evitar o confronto, para evitar o burburinho, para evitar ali a disputa entre os seus discípulos e os fariseus, Jesus decide que era melhor ele ir para Galileia. Ele vai para a Galileia e nós vamos ver ele desenvolvendo um ministério maravilhoso na Galileia. Só que para ir da Judéia para a Galileia, ele acredita que era necessário passar por Samaria, é o que diz o verso 4. E aí ele chega a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera para o seu filho José. E ali naquela cidade, ou perto daquela cidade, havia um poço, de onde provavelmente aquela cidade tirava a sua subsistência de água. E Jesus está cansado da viagem, ele senta na beira daquele poço, e era por volta de meio-dia. Sabe, meus irmãos, Jesus estava cansado, Jesus estava com sede. Os seus discípulos haviam ido à cidade buscar alimento, porque o poço ficava do lado de fora da cidade, então os discípulos provavelmente vão para dentro da cidade comprar alimento, e nisso ele fica sozinho. E o verso 7 vai dizer que veio essa mulher, uma mulher samaritana, tirar água daquele poço. Aquela mulher, meus irmãos, ela provavelmente era uma mulher totalmente excluída, até mesmo da sua cidade. Isso porque não era comum ir tirar água naquele horário, e geralmente as pessoas iam tirar água do poço acompanhadas. Iam em grupos tirar água, uma ia ajudando a outra, enquanto uma tirava, a outra já puxava a corda, e trabalhavam em conjunto. Mas aquela mulher vai sozinha em um horário onde provavelmente não havia ninguém no poço, onde provavelmente ela não encontraria ninguém. Isso demonstra que aquela mulher era excluída, e mais para frente no texto a gente vai ver o motivo dela ser excluída do convívio, até mesmo dos seus pares ali daquela cidade dos samaritanos. E aí, meus irmãos, Jesus olha para aquela mulher, no verso 7, e ele pede um pouco de água. Ele pede um pouco de água. Meus irmãos, é muito interessante isso daqui. Jesus estava com sede. Jesus quem pede água para a mulher. Mas quem estava com uma sede maior do que Jesus, quem estava com uma sede que nenhuma água do mundo poderia saciar, na verdade, quem estava com uma sede impossível de ser saciada pelas coisas desse mundo, era aquela mulher. E Jesus sabia disso. Então Jesus pede água, mas quem está precisando ter a sua sede saciada é aquela mulher. E Jesus sabia
disso? Jesus começa a conversar com aquela mulher, e a mulher samaritana pergunta: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Sabe, meus irmãos, a disputa entre judeus e samaritanos se dava por diversos motivos. A gente vai ver até mais para frente aqui no texto uma dessas disputas. Mas o fato é que nesse momento aqui, a mulher acha muito estranho. Primeiro, um homem judeu está falando com uma mulher samaritana. Isso já estava fora dos padrões, já estava fora do normal. E segundo, aquele homem pede água para beber para aquela mulher. Isso era inaceitável. Por quê? Porque os judeus não comiam e não bebiam dos utensílios que eram utilizados pelos samaritanos, por considerarem os samaritanos impuros. Aquela mulher acha muito estranho que Jesus esteja pedindo para tomar a água que ela tinha ido buscar, porque Jesus, ao tomar aquela água, ele se tornaria impuro, segundo os padrões, segundo as leis cerimoniais dos judeus. Então ela pergunta assim para Jesus: você está doido? Como que você, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Você não tem medo de ficar impuro? Basicamente essa era a pergunta da mulher. Mas aquela mulher, meus irmãos, ela estava pensando de forma natural. Ela estava pensando em uma água que este mundo tem para oferecer, em coisas que este mundo tem para oferecer. E Jesus queria dar para ela algo maior, algo melhor. Jesus tinha muito mais para oferecer para aquela mulher do que aquilo que ela estava buscando. Olha só o que Jesus diz no verso 10. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Jesus está dizendo para aquela mulher: mulher, eu tenho para te oferecer muito mais do que esse mundo tem para oferecer. Eu tenho para te oferecer muito mais do que esse poço tem para te oferecer. Eu tenho uma água para te oferecer que vai saciar a sua sede de uma vez por todas. E não é a água deste mundo, não é o que você está buscando, mas é o que eu tenho para te dar. E isso vai saciar a sua sede de uma vez por todas. A água viva que Jesus está falando aqui, meus irmãos, é a vida eterna. É a vida que Deus tem para dar para aquela mulher, que irá satisfazer a sua alma. A sede de alma que aquela mulher tem, e que Jesus identificou no momento que aquela mulher chegou ao poço. Jesus olhou para aquela mulher e viu que havia uma sede ali que deveria ser saciada, mas não era a sede da água do poço, era a sede de alma, meus irmãos. Era sede pela vida eterna, pelas coisas eternas. E somente Jesus, o Salvador do mundo, poderia providenciar aquilo que mataria a sede da alma daquela mulher. E Jesus fala isso para ela: olha, se você soubesse quem eu sou, você pediria uma água e receberia uma água viva. Mas aquela mulher, meus irmãos, ela está como nós, como a igreja brasileira nos dias de hoje, buscando coisas que são deste mundo. Diante de Jesus, ela está diante de Jesus, e ela está buscando coisas materiais, ela está buscando coisas que não fazem sentido. Olha só o que ela fala no verso 11. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Aonde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? A essa altura, meus irmãos, a mulher está até pensando que Jesus é um charlatão, que Jesus está falando de uma água viva, e aí ela olha e fala: rapaz, esse cara está dizendo que ele tem uma água viva. E a água viva aqui provavelmente foi entendido pela mulher como uma água corrente, uma água fresca. E ela fala: como que o Senhor está dizendo que tem uma água fresca, uma água bem geladinha, uma água corrente para me oferecer, sendo que você não tem nem um cântaro para pegar a água do poço? E provavelmente a água desse poço de Jacó era uma água corrente, porque ela era cavada
bem profundo, e ela vinha de uma fonte corrente, uma fonte de água corrente. Então Jesus está dizendo, eu tenho uma água aqui para você, e a mulher está pensando, você está dizendo que tem uma água geladinha, uma água fresca, mas você provavelmente é um charlatão, porque você não tem nada para retirar a água. E outra, o nosso pai Jacó é quem tirava a água aqui nesse poço. Você por acaso é maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço aqui? Como que você está dizendo que tem uma água diferente da água do poço? Sendo que foi o próprio Jacó que cavou esse poço e que serve de subsistência para a gente até os dias de hoje. Ou seja, meus irmãos, a mulher está diante de Jesus e ela está buscando as coisas deste mundo, ela está correndo atrás das coisas que este mundo tem para oferecer. Ela está com o seu cântaro, buscando uma água que este mundo tem para oferecer, só que Jesus tem muito mais para dar para ela. Jesus tem muito mais para oferecer, mas ela não está entendendo, porque ela está buscando as coisas que aquele poço tinha para oferecer para ela. E Jesus responde no verso 13: quem beber dessa água, mulher, que você está buscando, mulher, se você receber aquilo que você está buscando, quando você vai à igreja e busca coisas materiais, quando você vai à igreja e busca, coisas para essa vida, quando você está diante de Deus e a única coisa que você sabe pensar é naquilo que você vai comer, que vai beber, no seu trabalho, no seu salário, como que você vai pagar aquela conta. Quando você vai diante de Deus e a única coisa que você consegue pensar é nas coisas deste mundo, mulher, você vai ter sede outra vez. Você vai continuar vivendo uma vida de círculos, como eu falei na última pregação, uma corrida. Você vai continuar essa corrida deste mundo. Uma corrida sem fim, uma corrida que vez após outra você vai estar sentindo vontade, sede, fome, porque a sua sede não será saciada com as coisas que você tem buscado. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que Jesus tem para oferecer é muito maior do que aquela mulher estava buscando. E o que Jesus tem para oferecer, meus irmãos, para nós, para as pessoas que nós conhecemos, para os nossos amigos, para os nossos familiares, o que Jesus tem para oferecer para todas as pessoas, o que Jesus tem para oferecer para este mundo, é muito maior do que o que nós temos para oferecer. Por isso que nós temos que testemunhar do amor de Jesus. Nós temos que testemunhar dessa água viva que uma vez nós bebemos e que tem saciado as nossas vidas. Sabe, meus irmãos, pessoas têm vindo a nós, pessoas que nós conversamos, pessoas que nós temos contato todos os dias. E as pessoas estão desesperadas aí, as pessoas estão buscando algo, só que elas estão buscando uma água que vão voltar a ter sede. E eu e você, nós temos tido a água da vida dentro de nós, e nós temos como oferecer isso para as outras pessoas, porque foi o Senhor quem nos encheu, quem nos deu essa água que jorra para a vida eterna e que saciou a nossa sede, que tem saciado. Mas às vezes a gente quer oferecer outra coisa que não aquilo que Jesus nos deu. A gente quer oferecer outras coisas, conselhos que sejam, ou sei lá. A gente, de alguma maneira, tem como oferecer o que Jesus tem nos dado, mas a gente tem preferido oferecer outras coisas para as pessoas. Mas o fato é, meus irmãos, nós temos que oferecer simplesmente a água da vida, testemunhar de Cristo Jesus, pois quem beber da água que Ele tem para oferecer nunca mais terá sede. É uma fonte inesgotável de vida, por meio do Espírito de Deus que Ele derrama sobre a vida das pessoas. A resposta para a sede do mundo, meus irmãos, é Jesus. Pode parecer simplório isso que eu estou dizendo, pode parecer, sei lá,
um clichê, sabe, um evangeliquez. Mas as respostas estão nessas coisas simples mesmo. A resposta para a sede do mundo é Jesus. Isso é a verdade, meus irmãos. Nós não temos algo para oferecer melhor do que Jesus. Nós não temos algo para oferecer para as pessoas melhor do que o testemunho do que Jesus fez e tem feito nas nossas vidas. Nós não temos um testemunho melhor para oferecer do que a água da vida que uma vez nós bebemos e que continua jorrando dentro da gente. Mas o mundo insiste em buscar os seus próprios meios para saciar a sede da sua alma. O mundo insiste em buscar, meus irmãos. E isso não é de agora, e isso não é apenas aqui do tempo de Jesus e da mulher samaritana, que estava buscando para saciar a sua sede algo terreno. Olha só o que diz em Isaías capítulo 55. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, para que a sua alma viva. E olha só o que diz Jeremias capítulo 2, verso 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Olha só o que o profeta Jeremias profetiza. O povo de Deus abandonou Deus, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. É ou não é o que nós estamos vivendo, meus irmãos? É ou não é o que a igreja brasileira está vivendo? A igreja cavou as suas próprias cisternas, tendo a fonte de água viva, eles preferiram encontrar a sua própria salvação nas coisas deste mundo. De que maneira? Quando nós abandonamos a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nos oferecer, e começamos, por exemplo, a achar que a nossa salvação está no sistema político que nós defendemos. Quando nós abandonamos Deus e achamos que a resposta para a nossa felicidade está em ganhar um salário melhor, em conquistar um cargo maior, em ganhar mais dinheiro, quando a gente acha que a nossa vida finalmente será resolvida, quando nós obtermos dinheiro suficiente para resolvermos todos os nossos problemas, nós estamos cavando as nossas próprias cisternas. A igreja brasileira abandonou Jesus, meus irmãos, abandonou a fonte de água viva e começou a correr atrás de coisas que este mundo tem para oferecer. De maneira que o salvador da igreja brasileira agora é um político. E dos dois lados. Tem igrejas que acreditam que a salvação está num político A. E outras igrejas vão acreditar que a salvação está no sistema político B. E vão dedicar os seus púlpitos, as suas conferências, as suas orações, as suas campanhas, os seus jejuns, por isso. Simplesmente para buscar isso. O sistema político que mais lhe agrada, ou o político que mais lhe agrada. Outras vão fazer as suas campanhas, vão fazer os seus jejuns, vão fazer os seus cultos, totalmente voltados para uma bênção. Para o ano seguinte vai ser um ano de vitórias, um ano de bênçãos, um ano de conquistas. E aí vão dedicar os seus jejuns, os seus cultos, as suas palavras. Vão cavar as suas próprias cisternas, buscando essa água. Mas são cisternas rachadas. E isso não vai matar a sede de ninguém. Pelo contrário, só vai fazer eles abandonarem a fonte de água viva. Sabe, meus irmãos, eu estava vendo um documentário no YouTube semana passada. E um dos rapazes entrevistados estava falando de um avivamento que aconteceu no Brasil aí no início dos anos 2000.
E ele fala: nós íamos para a igreja para conhecer Jesus, para ouvir Jesus, para buscar Jesus. E Jesus derramava, meus irmãos. As pessoas experimentavam mesmo da presença de Jesus. Multidões iam para as igrejas estavam lotadas. E era da presença de Deus. Era da presença de Deus. As pessoas, e aí aconteciam algumas coisas que uns concordam, outros não, mas as pessoas choravam, riam, caíam, se debruçavam. Mas a verdade é que as pessoas iam buscar Jesus. Quem aqui já viveu um tempo onde você ia para a igreja para conhecer Jesus? Eu vivi. Eu era adolescente, mas eu vivi um tempo desse. E hoje, meus irmãos, isso praticamente não existe. Hoje nós temos documentários no YouTube de pastores, filmes ou pregações, mas se você for parar para assistir, aquilo vai saciar a sede de quem está buscando as coisas deste mundo. Mas quem está buscando Jesus não vai ter a sua sede saciada ao escutar esse tipo de pregação. E aquela mulher com o seu cântaro buscando as coisas deste mundo. E Jesus tinha muito mais para oferecer. E Jesus continua tendo muito mais para oferecer, mas nós abandonamos a fonte de água viva e cavamos as nossas próprias cisternas. Nesse documentário que o menino estava falando sobre o avivamento que houve no tempo ali, no início dos anos 2000, o rapaz que está entrevistando ele faz uma pergunta: e quando foi que isso acabou? Quando você percebeu que deixou de ser genuíno? Quando você percebeu que esse avivamento passou? E o rapaz responde: passou quando a gente começou a querer fazer segundo a nossa própria maneira, a querer forçar. Passou quando deixou de ser algo para conhecer Jesus e começou a ser algo que a gente precisava produzir para continuar enchendo as igrejas. As igrejas estavam sendo cheias pelo movimento, pela água viva que Jesus estava derramando. Só que aí as pessoas começaram a achar que elas tinham que fazer algo além de buscar Jesus, para prolongar aquele movimento. E aí deixou de ser genuíno, deixou-se de buscar a água da vida e passou-se a forçar algo que não estava mais ali. E aí, meus irmãos, quando a gente se afasta da água viva, a gente começa a cavar as nossas cisternas, que não retém água. Mas os profetas, Zacarias, capítulo 14, verso 8, Ezequiel 47, 9, esperavam um tempo em que as águas correntes fluirão de Jerusalém. E Jesus está dizendo para aquela mulher que esse tempo chegou. Ele está querendo dar água viva para aquela mulher. Ele está querendo dar algo muito maior do que aquela mulher tem buscado. E a mulher diz: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. E a verdade, meus irmãos, é que mesmo diante de Jesus, e Jesus querendo derramar a água da vida sobre aquela mulher, ela ainda está pensando que Jesus está falando das coisas dessa terra. Ela ainda está achando que é uma água que ela não vai precisar voltar naquele poço. Ela ainda está, de certa maneira, duvidando do que Jesus está falando. Ela continua achando que o que Jesus tem para oferecer está limitado a essa realidade. Mas Jesus tinha uma água para oferecer para aquela mulher que precisaria também mudar a vida daquela mulher. E precisaria tratar o pecado daquela mulher. É como João fala. João Batista, no início do Evangelho de João, nós já vimos essa passagem.
Ele fala que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, à medida que Jesus vai derramar a água da vida eterna nessa mulher, ele também vai tratar com os pecados dela. Ele vai mudar a vida dessa mulher totalmente. E é isso que ele fala no verso 16. Então ele disse: vá e chame seu marido e volte. Ele toca no pecado da mulher. Ele quer mudar a vida da mulher, que estava vivendo uma vida em pecado. E a mulher fala: eu não tenho marido, respondeu ela. E Jesus começa a tratar o pecado daquela mulher de forma gentil. Ele fala: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Você disse a verdade. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus começa a tratar o pecado dessa mulher. E à medida que ele derrama água viva nas nossas vidas, à medida que ele derrama essa vida eterna, essa vida que jorra dentro de nós, ele vai também tratando os nossos pecados. Mas parece que aquela mulher não estava muito confortável em ter o seu pecado exposto, meus irmãos. Ela vai mudar abruptamente o assunto da conversa que Jesus estava falando da sua vida para uma questão teológica sobre o local correto de adoração. E aí eu vou para o meu segundo ponto. Segundo ponto, Jesus anuncia a nova forma de adoração. Vai estar do 19 até o 26. Aquela mulher vai mudar o assunto de uma vez. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Ele falou da vida dela. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aquela mulher entende que Jesus é dotado de certo poder. Ela fala: vejo que o Senhor é profeta. Mas ela muda abruptamente o assunto, desviando o tema do pecado para um ponto teológico. Muito provavelmente, ela estivesse querendo fugir do tratamento que Jesus estava fazendo na vida dela. Talvez, uma opção, ela queria colocar Jesus em uma questão de divergência teológica, para que eles rompessem aquela conversa, acabassem ali mesmo aquela conversa. Porque muita gente, meus irmãos, à medida que entram em pontos de divergência, em pontos de discordância, não conseguem mais conversar. Cada um pensa do seu jeito e cada um vai para o seu lado. Então, talvez foi até uma estratégia da mulher de querer colocar ali uma divergência teológica, e essa era uma divergência teológica entre os samaritanos e os judeus. O fato é que quando nós temos os nossos pecados confrontados, mesmo que seja de maneira gentil, como Jesus está fazendo, nós vamos sentir um certo desconforto. E aí a mulher muda o tema da conversa para o tema teológico, um debate teológico com Jesus. Ela vai perguntar sobre o local de adoração. Ela diz: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Só explicando para vocês rapidamente, meus irmãos, o local de adoração dos samaritanos era o monte Gerizim. Eles acreditavam nisso porque eles só tinham acesso, eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco. A partir do Pentateuco eles não acreditavam mais. Quem tinha todo o Antigo Testamento eram os judeus. Então, com base no Pentateuco, lá em Deuteronômio capítulo 12, verso 5, Deus tinha falado para o seu povo o seguinte: vocês deverão procurar o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos, sacrifícios, dízimos e dádivas especiais. O que em voto tiverem prometido, e as suas ofertas voluntárias, e a primeira cria de todos os rebanhos. Ou seja, lá em Deuteronômio, Moisés falou que o povo tinha que procurar na terra
o local que Deus havia escolhido para edificar a sua habitação. E nós vamos ver na revelação progressiva que Deus vai falar para Salomão que esse lugar de fato era Jerusalém, vai mandar Salomão inclusive construir um templo, vai derramar ali a sua bênção, a sua Shekinah, vai encher de glória aquele templo. O povo de Deus vai viver tempos maravilhosos ali e tudo mais. Só que os judeus acreditavam então que o local de adoração sagrado era Jerusalém. E os samaritanos, por terem só acesso ao Pentateuco, falavam que não, que o local de adoração era o Monte Gerizim. E eles acreditavam nisso porque foi ali perto da cidade, na cidade de Siquém, que Abraão construiu um altar quando Deus levou ele para a terra prometida e falou e prometeu que aquela terra seria dele, dos descendentes dele. E Abraão constrói um altar lá em Gênesis capítulo 12, versos 7 e 8. E aí os samaritanos acreditavam que esse lugar onde Moisés eu estou falando, né? Onde Abraão construiu o altar era ali no Monte Gerizim. E também foi desse monte que Moisés mandou Josué repetir as bênçãos da aliança após a conquista da terra prometida, lá em Deuteronômio 11, 29. Então, meus irmãos, os samaritanos tinham seus motivos para acreditar que o local santo, o local de adoração deveria ser do Monte Gerizim. E aí a mulher vai e levanta essa questão. Porque a mulher, meus irmãos, continua apegada às coisas que este mundo tem para oferecer. Jesus querendo dar muito mais, Jesus querendo derramar muito mais na vida daquela mulher. Mas ela está apegada, primeiro à água, agora ela está apegada ao local de adoração. E Jesus derramando muito mais. No verso 21, Jesus vai responder à mulher. Ele fala: mulher, em verdade te digo, creia em mim, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus responde para a mulher que esse debate que ela propôs está ultrapassado. A adoração agora não vai ser mais no templo de Jerusalém, nem no monte. Jesus está substituindo os locais de adoração pela sua pessoa. Jesus está substituindo o templo por si próprio, o monte por ele mesmo. De maneira que Jesus está dizendo que a verdadeira adoração, o local de adoração, não existe mais. O que existe é uma adoração em espírito e em verdade. Jesus fala que a salvação vem dos judeus, preparando o terreno para anunciar a si próprio como Messias para aquela mulher. E ele termina explicando o motivo da adoração não ser mais no templo e nem no monte. Sabe, meus irmãos, quando Jesus fala que os samaritanos adoram o que não conhecem, é justamente aquilo que eu já falei para vocês anteriormente. Por acreditarem apenas nos cinco primeiros livros da Bíblia e depois de terem se separado dos judeus, os samaritanos eles ficaram fora da revelação especial de Deus. A revelação da história da redenção, o que aconteceu no meio do povo de Deus. Então as alianças que foram feitas a partir dali com Davi, Salomão e tudo mais. E quando Jesus fala que a salvação vem dos judeus, ele está dizendo que Deus escolheu o povo judeu para levantar o seu filho daquele lugar. Então é nada mais do que isso. Deus não está colocando um peso maior para os judeus do que para os samaritanos. Não, Jesus está apenas falando algo que de fato aconteceu no decorrer da história. E o clímax do texto, do verso 23 até o verso 24, é Jesus falando que a hora chegou. A hora chegou, aonde não deveria mais se apegar ao local. A obra redentora do Filho de Deus, que rasgou o véu
de separação entre Deus e os homens. Então, se antes existia um local físico, específico, com toda sorte de purificações, rituais, sacrifícios que deveriam ser feitos, Jesus agora está pavimentando um caminho direto de adoração ao Pai, substituindo os templos. Jesus está dizendo: este Deus que é Espírito é diferente de tudo aquilo que existe, de tudo aquilo que este mundo tem para oferecer. Quando Jesus está dizendo que Deus é Espírito, meus irmãos, Ele está dizendo que, olha, mulher, essas coisas que vocês têm buscado aqui não fazem sentido diante de um Deus que é Espírito, de um Deus que é diferente de tudo aquilo que existe, de tudo aquilo que se vê. Mas ao mesmo tempo Jesus está dizendo: este Deus que é Espírito é acessível. Esse Deus deveria ser inacessível à nossa compreensão. Deveria ser um Deus que está distante de nós, dada a natureza, espírito e carne. Mas Deus escolheu se fazer acessível. Ele escolheu se revelar, de maneira que tudo que se pode ser conhecido desse Deus que é Espírito, foi conhecido, foi revelado a nós, aos seres humanos, em última instância e de maneira perfeita, na encarnação do seu Filho, que é a expressão máxima do seu ser. De maneira que esse ser, esse Deus, que é diferente de tudo aquilo que é físico, de tudo aquilo que buscamos, esse Deus, esse ser que é Espírito, pode ser adorado por nós, pode ser adorado pelos seres humanos. Nós podemos ter acesso, nós podemos tocar esse Deus que é Espírito, não com as nossas mãos, mas com o Espírito que Ele derramou dentro da gente. Ele pode ser adorado por meio do Espírito que Ele nos dá, por meio da água da vida que Ele está querendo derramar na vida daquela mulher. É o que Deus está derramando sobre aquela mulher pecadora, meus irmãos. Deus está querendo fazer daquela mulher uma verdadeira adoradora. Mas enquanto nós cavarmos as nossas próprias cisternas, enquanto nós quisermos usar o nosso cântaro para buscar saciar a nossa sede, nós vamos continuar achando que o sentido está nas coisas desse mundo, que o sentido está no Monte Gerizim, que o sentido está no Templo de Jerusalém, que o sentido está aqui neste local. Enquanto nós estivermos com os olhos voltados para o que este mundo tem para oferecer, enquanto nós estivermos voltados querendo nos saciar do que este mundo tem para oferecer, meus irmãos, nós estaremos distantes da verdadeira adoração, que é em espírito e em verdade. A verdadeira adoração em espírito e em verdade, que Jesus está dizendo aqui, que Jesus está querendo derramar sobre a vida dessa mulher. Jesus está querendo fazer dessa mulher uma verdadeira adoradora. E isso implica em não olhar mais para as coisas que este mundo tem para oferecer. Isso implica, ao estar diante de Deus, ao colocar o nosso joelho no chão e levantarmos as nossas vozes, mentes, corações ao Senhor, ao cantarmos as nossas canções, ao devotarmos o nosso espírito a Deus, nós devemos buscar a fonte de água viva. Ele tem muito mais para nos oferecer do que aquilo que nós temos buscado. Quando Jesus diz que nós devemos adorar em espírito e em verdade, Ele está dizendo que nós devemos abandonar os nossos cântaros que temos usado para buscar a água deste mundo. Quando Jesus está dizendo que nós devemos adorar em espírito e em verdade, Ele está dizendo para nós abandonarmos
a lógica deste mundo, de correr atrás das coisas que este mundo tem para oferecer, e de buscar a Deus para que Ele me dê aquilo que eu estou buscando neste mundo. Ele está querendo dar água da vida e nós estamos querendo pegar água de um poço. Aí aquela mulher, prestes a ser banhada por aquela água, ela já está recebendo, já está começando a entender. No verso 25 ela vai dizer: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando Ele vier, explicará tudo para nós. Os samaritanos, meus irmãos, embora tivessem acesso apenas ao Pentateuco, eles acreditavam em um Messias também. Porque lá em Deuteronômio capítulo 18, havia sido profetizado que viria o profeta, maior do que Moisés, e que ele iria restaurar os caminhos do Senhor. Então os samaritanos, à sua maneira, também esperavam um Messias, também esperavam um Salvador, um restaurador. Eles chamavam essa figura de Taheb. Aquela mulher provavelmente está dizendo para Jesus: olha, eu sei que quando o Taheb, o nosso Salvador, o Messias vier, ele vai explicar tudo isso para a gente. É interessante porque a visão dos samaritanos de Messias é diferente da visão dos judeus de Messias. Jesus vai fazer algo com essa mulher que ele não fez com os judeus. Olha o que ele diz no verso 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você, sou o Messias prometido. Jesus se revela para aquela mulher samaritana de uma maneira maior, melhor do que ele se revelou para os judeus. Ele próprio diz que é o Messias. Por quê, meus irmãos? Porque os samaritanos viam o Messias como esse restaurador, como este Salvador. Enquanto os judeus também tinham essa ideia, mas a figura do Messias para os judeus ela era carregada de um sentimento político também. Um sentimento de um líder que iria derrotar os reinos deste mundo, derrotar Roma, por exemplo. Então Jesus não dizia para os judeus que ele era o Messias explicitamente, porque senão iriam querer colocar ele para ser um líder político e um líder militar que derrotasse o Império Romano. Por isso que ele estava sempre dizendo para as pessoas não anunciarem no meio dos judeus que ele era o Messias. Mas aqui para essa mulher samaritana, sabendo que ela não vai pensar assim sobre Jesus, ele fala escancaradamente: eu sou o Messias. Jesus se revela de maneira clara e objetiva para aquela mulher, derramando de uma vez por todas a água da vida sobre aquela mulher. Se ela estava resistente até então, parece que agora as armas dela vão cair por terra. E ela recebe essa verdade de Jesus. E eu vou para o terceiro ponto. Os samaritanos creem em Jesus. O horário já está avançado, então eu vou fazer esse ponto mais rápido. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou para Jesus e nem para a mulher. Olha o verso 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Percebe? A mulher nem tomou a água que ela estava querendo tomar. Ela foi ao poço para tomar água do poço. Mas ao receber a água da vida, ela esquece até daquela água que ela tinha ido buscar. Ela abandona o cântaro dela e vai correndo para a cidade contar o testemunho. Ela tinha encontrado o Messias.
Sabe, meus irmãos, quando nós bebermos da água da vida, quando nós estivermos adorando o Senhor em espírito e em verdade, nós vamos abandonar os nossos cântaros. Nós vamos largar esse nosso desejo de beber da água deste mundo. Nós vamos viver em outra lógica que não é a lógica deste mundo. Os discípulos de Jesus aparentemente ainda estão na lógica errada. Olha só o que eles fazem no verso 31. Eles insistem com Jesus: mestre, coma alguma coisa. Mas Jesus já vinha mostrando no texto que ele estava preocupado com outra coisa, que não as coisas deste mundo. Ele estava querendo fazer a vontade do Pai, ele estava querendo derramar a água da vida sobre as pessoas. E ele fala: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos perguntam uns aos outros: será que alguém trouxe comida para ele? Ou seja, os discípulos estão na mentalidade buscando, entendendo as coisas deste mundo. Isso é tão evidente, meus irmãos, isso fica tão evidente, que esses discípulos que já estavam com Jesus há algum tempo, eles, lembra que no início do texto eles foram na cidade comprar comida? E eles voltam daquela cidade com a comida, mas eles não anunciaram Jesus naquela cidade. Eles não falaram de ninguém, eles não falaram para ninguém sobre Jesus. Eles estavam preocupados com a comida. Eles foram àquela cidade para comprar comida, então nós vamos comprar comida e vamos voltar com a comida. E Jesus queria que os seus discípulos tivessem uma outra mentalidade. O que ele fala no verso 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus sabia que ele iria comer em algum momento, ele iria tomar água em algum momento, mas Jesus estava mais preocupado naquele momento em salvar a vida daquela mulher samaritana e em salvar a vida de toda aquela cidade de Sicar, enquanto seus discípulos estavam preocupados em comprar comida, em buscar as coisas deste mundo, em se saciar com as coisas deste mundo. E é por isso que eu dei o título: Jesus tem muito mais para oferecer, meus irmãos. E aí Jesus fala para os seus discípulos: vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdade o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos, ensinando acerca das prioridades. Eles foram comprar comida e não anunciaram a salvação àquele povo. Sabe quem foi anunciar a salvação para aquele povo? A mulher pecadora e samaritana que eles consideravam impura e inferior. Aquela mulher largou o seu cântaro, largou a sede que ela estava de água do poço e correu para a cidade para anunciar a salvação, para semear na vida daquelas pessoas. Os discípulos de Jesus foram à cidade e voltaram com comida. Aquela mulher foi à cidade e voltou com testemunho de Jesus. E muitas pessoas vieram. Olha só, verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Os discípulos de Jesus acabaram colhendo a salvação
daqueles samaritanos, mesmo sem terem semeado. Mas Jesus está falando que o que colhe e o que semeia devem se alegrar. Mesmo se você está semeando, e às vezes você não vai colher, meus irmãos, continue semeando. Eu mesmo dou testemunho de Cristo para muita gente. Mas ninguém vem aqui na igreja, isso às vezes me aborrece. Tem um monte de gente que eu tenho tentado semear Jesus na vida dessas pessoas, mas elas não vêm aqui ou vêm de vez em quando. Mas às vezes eu vejo elas em outras igrejas, mas eu me alegro. Eu me alegro porque eu sei que, vindo aqui ou não, eles estão recebendo uma semente. E se for o momento da colheita e eu não estiver presente, como não estarei, porque eu e a Bruna estamos indo embora, daqui a um mês nós vamos nos mudar para os Estados Unidos, então provavelmente a gente não vai estar aqui para semear ou para colher muitas sementes que nós plantamos aqui. Nós vamos nos alegrar de lá, porque Jesus está dizendo que o que semeia e o que colhe se alegrarão, mesmo que a gente não esteja colhendo, mas a gente vai se alegrar, acompanhando de lá, vendo nas redes sociais, como eu já tenho me alegrado, mesmo que a galera não tenha vindo aqui à igreja, às vezes eles vão em outra igreja, e eu vejo que eles estão bebendo a água da vida por ali também. Isso é que é o importante, a gente se alegrar, e não desanimar, continuar semeando. Muitos creram. Amém. Obrigado. Você também é uma bênção na minha vida. E eu encerro por aqui, meus irmãos. Que a gente pare de correr atrás das coisas deste mundo. Porque, como o pastor William pregou outro dia, os passarinhos não plantam, não colhem, mas todos os dias o Senhor cuida deles. Nós temos que, pelo menos quando estivermos aqui, pelo menos quando nos colocarmos para orar no nosso quarto aqui, aonde seja, nós precisamos buscar a água da vida. Nós precisamos buscar o que o Senhor tem para nós. E sabe, meus irmãos, Ele vai cuidar da gente aqui nesse mundo? Vai. Mas Ele tem algo tão maior para nos oferecer do que aquilo que nós achamos, que aquilo que nós temos buscado. E quando Ele derramar, nós ficaremos extasiados. Nós vamos abandonar os nossos cântaros e vamos sair por aí querendo contar para todo mundo. Tamanha é o poder e o prazer de receber a água da vida do Senhor. Pai, muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado porque nós temos semeado um na vida do outro, Pai. Eu tenho sido semeado pelos meus irmãos e tenho tentado também semear na vida deles e na vida de outras pessoas. O que eu te peço nessa manhã é que as nossas prioridades sejam a Tua presença, Pai. Seja aquilo que o Senhor tem para oferecer. Eu tenho certeza que quando nós estivermos encharcados da água da vida, muitas das coisas que têm nos afligido deixarão de nos afligir, Pai. Muitas dessas aflições são porque nós temos corrido a corrida deste mundo, corrido atrás das coisas que este mundo tem para oferecer. Mas que no nome de Jesus, o Senhor derrame o Teu Espírito sobre nós de tal maneira que nós venhamos abandonar essas coisas, Pai, abandonar, porque nós somos peregrinos neste mundo, Deus. Nós estamos aqui para fazer a Tua vontade, assim como o Senhor veio para fazer a vontade do Pai. Em nome de Jesus, nos ensina isso, Deus. Nos ensina isso. Amém.